Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Sou o professor Vitor Valente e toda semana você me encontra aqui batendo um papo com alguém. E hoje, eu sei que eu falo isso com alguma frequência, mas hoje é de verdade, hoje é especial. Estou aqui com a minha amiga Gabi. Tudo bem, Gabi? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar. Cara, obrigado a você por ter topado, Gabi, vir aqui bater um papo conosco, beleza? Né? Gravando, bater papo de bate-papo. A professora Gabi de Filosofia do Filosofando com Gabi, onde você encontra aí, com esse nome que você encontra no YouTube, no Instagram, no TikTok também. E a gente vai bater um papo, galera, justamente sobre essa questão de professores atuando no digital, atuando na internet. Mas antes da gente chegar lá, Gabi, antes da gente chegar nisso, Gabi, eu tenho uma memória muito viva de quando eu fui contar para minha mãe que eu queria ser professor de português. Tenho muita clareza desse momento. Minha mãe chegou, aquele fatídico momento da vida do jovem, que senta diante do pai ali, da mãe, vai dizer assim, então, o que você quer fazer da vida? Aí você vai dizer, quero ser advogado, quero ser médico, engenheiro. Eu falo assim, acho que eu quero ser professor. Eu quero ser professor, eu decidi o de português mais pra frente. Depois. E minha mãe ficou muito abalada com aquela resposta, assim, foi um luto que bateu pra ela, assim, e a única coisa que ela conseguiu responder pra mim foi, mas por quê? E eu era só um moleque de 17 anos de idade, eu não tinha muito bem os porquês. Eu falei assim, mãe, eu acho que eu vou ser bom nisso. E aí a resposta que minha mãe dá é, filho, escuta uma coisa que a mãe vai dizer. Nem tudo aquilo em que a gente é bom é bom. Tem gente que é bom em roubar. Minha mãe mete essa, assim, na lata. Isso faz tempo, né? Não. E já tem essa visão do professor, assim. Tô te perguntando, isso é verdade, tá? Essa cena aconteceu, você conhece minha mãe, sabe que isso é absolutamente possível de ter acontecido, é verossímil, né? Cara, quando você veio com vou fazer filosofia, como é que isso bateu em casa? Foi tranquilo pra você? Como é que foi isso aí, cara? Não foi tranquilo. Primeiro porque quando eu escolhi fazer filosofia, a filosofia não fazia parte do currículo. Então, decidir fazer filosofia era exatamente para quê? O que você vai fazer com filosofia nessa vida? Exato. Né? Então, assim, a docência não tinha como planejar, a não ser com mestrado, doutorado e talvez dentro da universidade, sim, né? Mas eu sabia que eu não queria ser professora, então estava tudo bem. Né? Tanto que quando eu optei por filosofia, foi uma dúvida ainda entre fazer letras ou história. Tá. Só que essa dúvida foi sanada quando eu fui ver o mercado e eu vi que eu ia acabar virando professora se eu fizesse letras ou história. Você sabe que você acabou virando professora. Então, né? Parece que foi... Por quê? E aí, quando eu falei vou fazer filosofia, um dos cursos menos concorridos. Tem esse plus aí, que é maravilhoso. Eu nunca fui uma aluna de excelência durante meu ensino médio, colegial. Então, eles acharam que eu estava tentando ir pelo um caminho que pudesse ser simples. Mas eles não tinham noção do que era filosofia para considerar um caminho simples pelo número da concorrência. Porque uma das coisas que eu tive que provar para eles, né, era que a nota que eu precisava tirar para entrar em filosofia me permitia entrar em outras universidades, em outros cursos. Sim. Porque a nota de corte é elevada. Sim. Então... Você fez na UEL, né, Gabi? Eu fiz na UEL. E eu passei na Unesp e na Federal de Ouro Preto. Né? Então, eu não escolhi o Unesp porque era muito perto da minha casa. Eu queria ir embora, né? E aí Londrina ficava no meio do caminho e Federal de Ouro Preto ia ser muito longe. Eu também não queria. A gente quer sempre o caminho do meio, como diz Aristóteles, mas, a mediania. Nessa história tem uma lacuna aí. Por que a filosofia, então? Por causa da literatura. Tá. 16 anos, segundo ano do ensino médio, Fernando Pessoa. Lendo Fernando Pessoa. Aí já era. E eu sempre tive... tanto com a literatura quanto com a música, ler e querer entender de onde veio a inspiração, de onde esse cara tirou isso. E aí fui ler Fernando Pessoa e fui querer buscar as referências do Fernando Pessoa, e elas são muito filosóficas. Sim, fundamentalmente filosóficas. E aí eu fui ler O Mundo de Sofia. Tá. E aí, lendo O Mundo de Sofia, eu falei, não, gente, isso aqui é legal. Até porque eu tinha 16 anos e a Sofia, ela é uma adolescente, ela é uma jovem, então... eu pude me identificar com a personagem.
falei, é isso, gente, questionar, investigar, duvidar, né? Meus pais sempre foram muito religiosos e queriam que eu fosse à missa todo domingo, né? E você vai ler Fernando Pessoa, você vai ler Alberto Caeiro, o guardador de rebanhos. Meu Como preferido. que você vai à missa todo domingo? Não Depois de dá mais. saber que Jesus está brincando no seu quintal. Eu parei de ir depois que eu conheci o Caeiro também. Então ele me despertou esse questionamento da realidade, né? Dos valores, daquilo que se determina como certo, que a família coloca, que o universo coloca. E aí a filosofia seria um lugar mais interessante que a letras, porque pode ser também, né? E mais que a história, que seria não tão reflexiva quanto o que eu achava que eu podia ser. E eu tinha 16 anos. Olha. Então, apesar das dificuldades na escola, em relação a estudo, a leitura nunca foi uma dificuldade. Interessante você falar que o Caeiro é uma questão, porque me ocorre agora, logo o Caeiro, aquele que vai dizer que pensar é estar doente dos olhos, é aquele que te aproxima da filosofia, que é um curso muito associado justamente a pensar, né? O senso comum, né? Ele vai olhar para o curso de filosofia e falar assim, caramba, tô querendo dizer assim, aparentemente é até contraintuitivo uma coisa ligada à outra. Não é. Claro que não. Não é. Porque daí você olha para a consciência de classe do Marx, por exemplo, o que é uma consciência de classe, se não a sua existência física, dos seus olhos, do seu corpo. Então, pensar é com os ouvidos, é tudo isso. Então, assim, a gente precisa do corpo para existir. Sem corpo não tem pensamento. E a gente vai descobrindo isso ao longo, né, da história da filosofia. E digo mais, não é somente fazendo o curso de filosofia na universidade, né? Você sabe disso, eu acho que tanto quanto eu. A gente aprende de fato na prática, é dando aula, é lendo, é estudando, é vivendo e criando essas conexões. Então a filosofia, eu consigo ver mais filosofia ainda no corpo vivo existindo do que na abstração, assim. Eu lembro dos meus tempos de universidade, um dos grandes presentes que o tempo vai passando e a memória vai guardando só aquilo que importa, né? Muita coisa vai ficando para trás, né? Da universidade, Gabi, eu lembro muito assim que ficou para mim, que a universidade me ensinou de maneira muito profunda o que é estudar, o que é pegar um texto e secar um texto, e me apresentou o Mia Couto. Para mim foi uma porta aberta para a literatura africana, que é uma das grandes paixões da minha vida até hoje, desde os 19 anos de idade para agora. Que presentes que você lembra que a universidade deixou para você, Gabi? Você acha que ficou? Eu acho que eu negligenciei muito a universidade. É mesmo? Eu era jovem de espírito ainda, assim, sabe? Além da idade, jovem de espírito. Mas muitas coisas me marcaram, principalmente no começo e no fim. Parece que foram 2 momentos de relevância. Então, no começo, foi um ano inteiro só de filosofia clássica. Sim. E foi um semestre inteiro só de Aristóteles. Bom. E aí, o Aristóteles, ele me pegou muito ali pela amplitude, né? Como o cara pode falar de tudo isso? Tanto que um semestre é pouco, se você parar para pensar, né? Então, ele está na ética, ele está na política, ele está na arte, ele está na epistemologia, e eu pude perceber tudo isso ali no primeiro ano de faculdade, durante um semestre, e eu lia, eu estudava, chegava na prova que podia levar o livro, podia levar a anotação, e ainda assim tinha dificuldade de conseguir extrair o que era necessário. E aí eu pensava, eu preciso aprender a fazer isso, né? Então, e aí no último ano eu sabia fazer isso. E aí quando eu consegui tomar consciência de que eu aprendi a fazer isso. Legal, e aí você retoma aquilo lá. E o último ano de filosofia na UEL foi só filosofia contemporânea. Então é uma filosofia que traz a gente para o mundo, né? Que traz a gente para o agora. E aí eu conseguia ler com maior facilidade, produzir com maior facilidade e entender que era possível voltar no Aristóteles de forma mais plena. E daí eu fui percebendo, inclusive, o que eu perdi.
Legal, legal. Porque a gente percebe o que perde, assim. Sim. Eu queria hoje poder voltar em várias aulas, vários professores, sabe? Naquela carteira que é a memória física do Sim. ambiente eu tenho total, né? De cada professor, de cada aluno, de cada... E, assim, um choque de realidade, as pessoas pensam, você vai fazer filosofia, um monte de bicho grilo, né? Existe muito esse preconceito mesmo. A minha sala tinha, basicamente, uma galera visivelmente muito estudiosa, Sim. longe de ser um bicho grilo, né? Muito estudiosa, e tinha 5 pastores na minha sala. Olha que legal. 5 pastores. Um deles deixou de ser pastor no meio do curso, os outros não. Né? Então, acho que a questão é que já havia uma questão ali, claro, né? claro. Porque não foi o curso de filosofia. Não foi o curso de filosofia. Mas não é um monte de bicho grilo, é muita gente muito estudiosa, e aí eu tinha admiração por essas pessoas, assim. Então, me aproximar, fazer grupo com pessoas totalmente diferentes de você, porque não tinha conexão, né? Então, foi um universo totalmente novo. Eu acho que a parte da vivência foi o que me chamou mais atenção em relação a conteúdo, né, de que nem você, Mia Couto. Para mim, o Aristóteles, lá no começo... Foi o cara que bateu. Foi. E aí perceber lá no final o Schopenhauer, o mundo isso que eu ia te perguntar. Além do Aristóteles, quem foi o autor que, quando você conheceu na universidade, falou assim, meu Deus... Na universidade foi o Descartes. Descartes? Por quê? O que dele te bateu forte? Assim, o Descartes, muito racionalista, e, assim, a ideia de que o pensamento pode tudo, que o pensamento ele é livre, porque o Descartes ele fala assim, né, o corpo tem limites físicos, barreiras físicas, a mente não tem, né? O que não é verdade, depois a gente descobre que não é assim que funciona. Vem uma galera e bate no Descartes, eu não gostava dessa galera até começar a fazer sentido. Então a gente vai criando experiências, vivendo coisas que daí a gente vai tirando desse mundo ideal, né, um pouco o idealismo, esse romance mesmo da liberdade, que o Descartes está ali, né, no século XVII, então existia uma esperança na razão de que ela podia mesmo dar conta, né? Emancipar. E foi essa razão mecânica também extrema que está destruindo o planeta. Então, tudo continua, mas foi o Descartes. Teve um momento. Ele ainda é assim um querido muito forte. Mas eu sei que a teoria dele, em determinados pontos, dá para ser questionada ou colocada em outro lugar. E você parou na sala de aula, né? Você falou assim, a jovem Gabi, que falou assim, não, esse negócio aqui, desse, né? Não bebereis essa água aqui, e bebereu, né? Cara, você chega para ser professora, e aí? Eu me formei em 2007. E no ano que eu me formei, era o último ano para entrar filosofia como obrigatória no ensino médio. Então, o que aconteceu? Eu me formei e tinha emprego. Um monte de emprego. Olha só. Tipo, todo mundo se forma e pensa, e agora? Eu não. Era assim, onde você quer? Tem na esquina da tua casa, tem na outra. Sim. Eu falei, gente do céu, não acredito que eu vou ter que dar aula. E fui dar aula. Qual era o seu plano antes, Gabi? Desculpa te cortar. Era tentar um mestrado na sequência, seguir na universidade, conseguir as bolsas e ir estudando até virar professora acadêmica. Sempre foi esse o plano. E enveredei de novo para as letras. Quando eu me formei na UEL, eu voltei para a CIS. Sim. Eu voltei para a CIS porque eu queria voltar. Na época eu estava namorando, a gente tem essa influência, né, do romance na vida. Aí a gente voltei para a CIS e falei, bom, preciso fazer mestrado. Aí eu já me inscrevi como aluna especial na Unesp, porque em Assis tem letras na Unesp, e é uma das melhores universidades de letras, ela é super bacana. Falei, bom, vou fazer alguma coisa relacionada a letras, porque eu gosto. E aí cheguei na Unesp, encontrei um curso que seria de letras clássicas para estudar, né, a linguagem e tal. Falei, é isso aqui que eu quero. Fiz 1 ano como aluna especial a disciplina, prestei a prova, não era nem prestar prova, no mestrado da Unesp, eu precisaria escrever um projeto, e aí o projeto, se eu não aceito, eu poderia fazer a prova. Sim.
E a professora que não era, eu fazia como aluna especial, mas eu queria com uma outra professora, porque esse era de literatura brasileira, o cara que me introduziu ali e que foi muito acolhedor. E ele falava, faz mestrado em literatura brasileira. Eu não quero literatura brasileira, eu quero aquilo lá. Porque eu queria voltar para a antiguidade mesmo, assim, sabe? E aí, ela não aceitou o meu projeto. Olha. Não aceitou, só abriu vaga para a galera da própria Unesp. E fiquei muito chateada. Foi quando eu saí de Assis. Sim. Porque eu falei, bom, se eu não passei no mestrado aqui, eu vou tentar em outro lugar. E aí eu me inscrevi para dar aula na diretoria de Santos. E aí eu também fui fazer parte do processo seletivo da USP. Sim. Aí eu entrei, consegui a vaga como aluna especial. Foi bem mais simples, aí eu consegui em letras clássicas, fiz um semestre de aula e é um pouco mais simples o mestrado, daí não tem esse bairrismo, assim, sim, a USP é mais aberta, então eu pude assistir às aulas, depois eu ia validando, a hora que entrasse ali já ia estar tudo certo. Só que daí eu só dava aula no estado na época, economicamente não foi viável para jovem continuar indo para São Paulo toda semana, tinha que almoçar, tinha que pegar ônibus, e eu dava aula na escola pública e eu não consegui continuar. Aí eu falei, eu vou ficar professora do ensino médio para o resto da vida. Aí o segundo momento foi assim, eu só espero não dar aula para... O dia que eu entrar numa sala, você deu aula para minha mãe, para o meu pai. Aí deu errado, né? E tô chegando lá já, eu já tô ficando com medo, porque estão chegando já, estão chegando. Eu fico assustado quando vem uns irmãos aqui, eu meu irmão, e assim, o irmão é um marmanjo, casado, sabe, assim, eu falei, meu Deus do céu, tá batendo. Só que assim, eu falo que deu errado, só que é muito irônico e nenhum problema em dar errado, né, porque tem muito errado que é certo, e eu acredito que esse caminho que eu fui trilhando, ele estava longe do que eu idealizei. Sim. E tá tudo bem, assim, em nenhum momento foi uma crise. Foi sempre, nossa, ainda bem, olha, deu certo, era isso que eu precisava agora, né? Então foi tudo se encaixando, assim. E aí, sala de aula há 18 anos. 18 anos já em sala de aula. 18 anos. Tempinho já, hein? Bastante. Então, esses tempos encontro um ex-aluno, ele falou, você foi minha professora. Eu falei, não fui, você tem barba grisalha. É impossível, não tem como. Não fui, não sou eu. Ele falou, você não é a Gabi? Eu falei, gente, é mentira. E era mesmo. Quando eu mudei para Santos em 2010, ele estava no 3º ano do ensino médio. E nós estamos em 2025, então é óbvio que ele tem 32 anos hoje. Nossa, cara. E pode ser que, enfim, isso, né? Pode ser que eu dê aula pro filho dele. Então, eu já trombei ex-aluno que tá casado. Então, assim, mas eu gosto, porque pensa, é muito tempo. 2010, eu tinha acabado de chegar em Santos, fazia 2 anos que eu dava aula, e de alguma forma ele lembrou de mim. Sim. E assim, e ele falou, lembrei de coisa boa, viu? Né? Porque você pode ser lembrado por coisa ruim. Então, eu tenho um negócio que eu tenho um constrangimento quando eu encontro aluno para quem eu dei aula há muito tempo, há quase 20 anos eu dei aula, porque no começo de carreira, assim, eu era um professor extremamente idiota, muito idiota. Uma pessoa idiota, professor idiota. E, pô, mudou pra caramba. Eu falei, o que essa pessoa lembra de mim? Assim, eu não sei, eu também fico pensando fazendo, nisso. De tripulia, eu fazia em sala de aula e tal. Eu chamei o professor, eu falei, tudo bem, tchau, galera. Me bate assim. Gabi, nesses 18 anos em sala de aula, como é que você vê, o que você vê, se você vê, mudanças na forma como a filosofia é percebida pela escola, pelos alunos? Você acha que a disciplina que você chega para dar aula de filosofia quando ela volta? Volta, né? De lá para cá, passou bastante água aí embaixo dessa ponte, cara. Como é que você olha para a sua disciplina nesses 18 anos? Eu, infelizmente, vejo que não tem tanta mudança no tratar da filosofia dentro da escola. Quando eu comecei, era novidade para todo mundo. Sim. Então, para que serve? Então, tudo bem você responder isso. Claro, lógico. Tá tudo bem.
Agora, depois de tanto tempo, você ainda ter esse questionamento, eu acho ele descabido, mas ele ainda está presente, né? Mas por que eu tenho que estudar isso? Mas eu já não me afeto tanto, porque também perguntam por que eu tenho que saber o Teorema de Pitágoras, se eu nunca vou usar Bhaskara, por que eu tenho que saber Bhaskara? Então, eu vejo que é uma ingenuidade mesmo do jovem que ainda não ligou a importância do que é a educação básica e do que isso é relevante para o futuro, né, para ele definir algumas coisas, né? E só que as escolas, direções, coordenações e tudo isso, na verdade, também de alguma forma, sempre que podem tiram, sempre que a lei permite, flexibiliza. Então, assim, é muito comum você ter escola que o curso de filosofia, as aulas de filosofia ou de sociologia são online. Você pode, e assim, tá tudo bem ser online, eu sou infoprofessora e eu quero muito que seja online, mas desde que seja o propósito. Exato. Eu comecei para isso. Temos muita gente, assim, deixa a filosofia ali, ó, ele vê online. Como se fosse algo menor. Então, eu vejo sempre preterida em relação a todas as outras disciplinas, a todos os outros componentes. Agora, a gente precisa... Recadinho, tem um recadinho para dar, vamos dar na aula da Gabi, né? É tipo, porque é uma aula de filosofia, né? Às vezes até uns BO que acontecem na escola, assim, será que você não pode abordar esse tema? Sim, até posso, deixa eu ver se está dentro também do que eu preciso, porque por que você não vai no conteúdo programático de matemática? Assim, mas é porque você é de humanidades, mas eu também não sou psicóloga, né? Então, assim, existe essa interpretação equivocada. E aí, o que vem mudando é que os vestibulares, como eu só dou aula para o ensino médio, os vestibulares se voltam para o ensino médio. Nisso que eu queria tocar, Gabi, existe um contrassenso nisso, existe uma ironia nada engraçada nessa história de quando você coloca de um persistente olhar até depreciativo em relação à disciplina. Só que quando a gente olha para os vestibulares mais importantes, mais concorridos do país, nos últimos anos o que a gente percebe é um fortalecimento da filosofia e da sociologia, mas falemos especificamente da filosofia. É o oposto. O que a gente tem é o assentamento de uma bandeira de, olha, essa disciplina ela é importante, ela vai ser cobrada de forma cada vez mais complexa, né? Porque assim, foi-se o tempo daquele papo, no Enem, filosofia, só a interpretação de texto, esse papo. Não. Há uma complexificação cada vez maior de como esses conteúdos eles são cobrados. Eu fico com uma impressão, Gabi, de que existe um pouco de burrice nesse olhar depreciativo sobre essa disciplina, que se tornou uma disciplina-chave, pensando em vestibular, pensando nesse recorte. Ela se tornou uma disciplina fundamental, no sentido de, cara, se você não domina isso aqui, você vai largar atrás de pontos-chave. Sim, não é? Vão fazer toda a diferença. A filosofia, para mim, ela é a mãe mesmo de tudo, sabe? Sim. Porque ela surge como primeira forma de pensar o mundo, todos os valores. Ao longo do tempo, o conhecimento ele vai se segmentando, vai se fragmentando, a gente vai se especializando e ok. Só que a filosofia ela permeia toda a história do conhecimento, toda e qualquer. E como no Brasil a gente tem muito esse entre e sai, parece que ela é uma parte diversificada do conhecimento. Então, o filósofo escreve de forma difícil, um texto de filosofia muito complexo, e tentar entender o sentido da vida de forma que seja só divagando. Sim. E quando a gente vê a filosofia nos vestibulares e vem cada vez mais forte e pesada, a gente percebe que tudo que a gente estuda em filosofia ao longo da história da filosofia é ferramenta base para qualquer outra disciplina. Então, você vai resolver muito melhor uma equação de matemática se você souber a lógica moderna. Exato.
você vai ler muito melhor um poema parnasiano se você entende a estrutura da linguagem que está lá, o Wittgenstein, por exemplo, a gente pode falar dele, que dá essa estruturada, mas que vem antes. Então, não existe, para mim, nenhuma forma de conhecimento, nenhum componente curricular que não tenha base na filosofia. Eu vejo filosofia em absolutamente tudo, sem exceção. Eu sou, inclusive, às vezes, a chata que numa conversa... Onde está o Oli, né? Está ali encontrando a filosofia que está ali, assim, você está falando um negócio, está lendo... eu vejo muito, sei lá, até humorista, quando está ali no stand-up, ele faz um comentário e fala, Nietzsche. Deixa eu ver errar. Olha lá o russo. E eu vou, a minha filha enche o saco, ela lá vem você com um filósofo. Sim, porque te dou a nota ruim e vou eu dar um sermão, fazer um... Não sou eu que estou falando. Foi Nietzsche que falou. Então... A filha dela que tem nem 12 anos completados, se você está assistindo esse episódio próximo do lançamento dele, beleza? Tá? Não, mas olha isso. Esses dias foi assim, ela pegou uma lanterna e começou a fazer sombra. Eu falei assim, deixa eu te contar o mito da caverna. Senta aqui. E contei. E falei assim, isso não é uma ilusão, não parece? Então, assim, tá em todos os lugares. E agora, as provas, e eu acho que isso está sendo pertinente, porque quando ela era interpretação de texto, basicamente, você tinha ali um texto do filósofo e, de fato, era uma interpretação daquele texto que podia ser mais difícil ou mais simples. Agora, desde que o Enem começa com a história de competências e habilidades, ele tentou, mas só agora que ele está, de fato, conseguindo colocar a filosofia dentro das competências e habilidades, porque o Enem, a princípio, era interpretação, majoritariamente. De repente, ele passa a ser extremamente conteudista. É verdade. Dentro da filosofia, né? Clássico. Sócrates pensou, Platão, Aristóteles, era assim, cada crachá. Exato. Conteúdo. Agora, esse último Enem, para mim, foi maravilhoso. De repente, você tinha um texto sobre, sei lá, né? Coisa nada a ver, briófitas, era alguma coisa assim de planta, não era briófitas. E a pergunta era sobre filosofia e método científico, que era indução. Legal. Sabe? Sim. Técnico, inclusive. Era um conteúdo, mas era um conteúdo aplicado, porque você tinha que ler um texto ali que se referia a um contexto totalmente diferente, cotidiano, de um tema da biologia, mas a pergunta era sobre uma questão metodológica da filosofia. Sim. Então, isso não é simples. Não mesmo. Não é simples e, para mim, permite criar conexões e colocar a filosofia no cotidiano. Diga-se de passagem, eu entendo que a elaboração de uma questão como essa é uma questão muito difícil de ser feita. Muito difícil. Eu concordo com tudo que você está falando, Gabi. Sim, é muito importante esse olhar da aplicabilidade das coisas, mas eu confesso a você que eu tenho um pouco de receio com uma lógica muito contemporânea, ela não vem de agora, mas agora ela é muito forte, de que tudo obrigatoriamente tem que estar a serviço de uma questão concreta, prática, etc. Tudo tem que ser útil, sabe? Digo isso porque, né, também já professor de literatura, né, já passei pelo clássico, né, para que serve, né, isso aí que você está ensinando, para que serve Camões, para que serve o Fernando Pessoa, o próprio Miyamoto Couto. E eu, ao longo do tempo, me desprendi do receio de falar para nada. Não, isso não serve para nada mesmo. Se você acha que você ofende a literatura ou o professor quando você fala que Camões não serve para nada, não, você está dando a descrição mais precisa possível. Não serve para nada porque não está a serviço de nada fora disso. Isso não tem uma finalidade exterior. Não tem. E é por isso que isso vai durar para sempre. Enquanto houver humanidade, isso aqui vai existir. Porque isso não está a serviço de algo finito. Né? Eu tenho um pouco a sensação de que a gente está vivendo um momento de que as coisas devem ser tão articuladas numa finalidade concreta, estrita, fechada, que eu acho que a gente perde um pouco, Gabi, o fundamento da importância da abstração. Né, do pensamento abstrato, do quanto isso faz a gente humano. Sim. Sabe? E acho que a filosofia tem um papel importante nesse sentido. De novo, acho fundamental a dimensão concreta, a dimensão prática das coisas. Mas não é só ela.
Não é só ela, a gente não é só isso. Não, a gente não é só isso, mas eu ainda vejo, como eu vejo a filosofia em tudo, eu vejo ela de fato como muito útil e aplicável mesmo. E mesmo que conhece-te a ti mesmo, ou só sei que nada sei, às vezes possa parecer um pouco vago, né, ou muito metafísico, esse processo de autoconhecimento, que pode ser individual, egoísta Sim. e isolado, Sim. onde você fica ali nos seus pensamentos e não precisa chegar fisicamente ou materialmente em lugar nenhum, de alguma forma está te transformando, te edificando. A literatura é filosofia estética. Sim. E é a arte pela arte, e tá tudo bem a subjetividade da arte. Tá massa. A filosofia, eu acho que ela concretona mesmo. E eu preciso que a galera que estuda filosofia, que entende filosofia, que ela pode ser extremamente metafísica, extremamente abstrata, e mesmo quando ela vai para esse universo, quando ela chega em algum lugar em você, ela vai fazer o seu agir e a sua prática de mover o mundo e de, inclusive, ver sentido e valor em Mia Couto ou em Camões. Sim. Ela permite encontrar sentido até naquilo que não precisa ter sentido. Sim. Então, eu acho que por meio do pensamento mais abstrato que possa ocorrer, ele vai resultar numa ação prática. E eu gosto muito. O que você falou da arte, o Kant. O Kant vai trazer essa ideia de que a arte ela não tem que ter utilidade, ela não é esse o objetivo. Sim. E tá tudo bem. Mas eu acho que a filosofia ela tem que ter. Ela é necessária, tanto quanto a arte. Só que a arte ela faz a gente se encontrar com a gente mesmo, assim, né? De repente. Ou com outros universos, né? É estético sempre. Agora, a filosofia, ela faz a gente duvidar de nós mesmos, assim, né? Inclusive de pensar que eu só fiz merda até aqui, o que eu faço agora, o que eu fui ler esse cara, tava indo bem até agora. A cabecinha tava no lugar. E aí eu acho que quando a gente se aprofunda no estudo, na pesquisa, na filosofia, a gente toma decisões e partidos e move a vida mesmo, assim, sabe? Não é fechei o livro, acabou, e você fica com aquele momento que você vai levando para vários lugares dentro de você. Sim. Você vai, de alguma forma, pôr para fora tudo isso, assim, em algum lugar. E eu acho que os vestibulares, eles vão tentar buscar isso nos nossos jovens que não estão programados para isso, porque daí sim a gente está querendo programar eles para isso. Aí sim é um problema. Agora estudo filosofia porque eu preciso gabaritar aquela prova. Eu puxo, Gabi, um papo que a gente estava tendo antes da gente começar a gravar, porque eu acho que você faz um comentário muito cirúrgico de que as provas estão interessadas, as aspas são suas, é a sua fala, de que as provas não estão só interessadas no aluno que acerta mais, mas também quem é esse aluno mais humano, né? Quem é esse aluno mais interessado, curioso, preocupado, sensível, né? As provas de alguma forma estão buscando olhar para essas demandas. É o papel do vestibular olhar para isso? Meu amigo, a universidade ela vai selecionar um aluno com o perfil que ela tem interesse. Dane-se, não é esse o ponto. Exatamente. E eu percebo esse movimento, pensa, 18 anos dando aula, 18 anos trabalhando com ensino médio, com vestibular, e percebendo a transformação do olhar mesmo das universidades em como cobrar esse conteúdo que não seja só esse processo de nota, que não seja só um valor quantitativo. Ela está nivelando na qualidade agora. Sim. Várias universidades vêm fazendo isso. Então, se você pega as provas, existem provas que são temáticas, que vão falar só de mulheres e questões de gênero. Sim. Então, toda a prova de humanidades, de linguagem, até mesmo na questão lá de biologia, o assunto é a mulher, até mesmo na questão de geografia, o assunto é dados a respeito de gênero. Então, é tipo assim, e aí, cidadão, você que está se formando no ensino médio, que está querendo estudar aqui, o que você sabe desse país que você vive?
Qual é o exercício de cidadania que você tem consciência? Então, a universidade, ela sempre tem lá aqueles pilares, né? Que é a pesquisa, a extensão e o ensino. E a extensão é o que a universidade proporciona para o que está em volta. Ela tem que dar retorno, sabe? Ela não está ali para formar o jovem, dar o diploma e ele vai embora. Qual o retorno que você vai dar? E a extensão, ela começa com esse retorno meio que local, assim. Só que você saiu dali, sabe? Você vai ser o médico, o advogado, o engenheiro para o mundo. Você pode atuar na sua cidade, você pode atuar no seu... Mas é para o mundo. Então, as pessoas precisam aprender a redimensionar o papel que elas têm enquanto gente, enquanto ser humano. Sim. Sabe? Tipo, ser protagonista da história e não só passivo. E quando você se prepara para esses vestibulares que exigem esse tipo de comportamento, né, de pensamento, de reflexão, é óbvio que você entra na universidade, você não vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando tudo isso e gabarita uma prova e esqueceu. Exato, isso vai com você para dentro da universidade. Vai te direcionar para o tipo de pesquisa que você vai desenvolver, independente da área que você está. Sabe? Então, eu vejo que devagar a gente pode caminhar para uma humanidade mais reflexiva. Assim. Esperamos que sim. Gabi, nesses 18 anos em sala de aula, esses 18 anos, eles não são iguais, no sentido de que de alguns anos para cá, na condição de professora, você começou a experimentar uma outra forma de dar aula, que é a partir do digital, né? Que é a partir ali você definiu como uma infoprofessora. Achei legal. Infoprofessora. Como é que isso chega para você, cara? Bom, primeiro a gente teve a pandemia, né? Opa. 2020. Teve esse e negócio aí todo mundo teve que virar infoprofessor, querendo ou não, né? E aí, pela primeira vez, nós tivemos a experiência de trabalhar com uma ferramenta tecnológica e ter que se reinventar, fazendo um slide, usando a lousinha digital e várias coisinhas ali. Antes, um pouco, em 2019, eu tinha criado um canal do YouTube para, sei lá, não estou fazendo nada, vou fazer um... Uma das coisas que eu nunca fiz foi me parar de estudar. Então, assim, não deu certo meu mestrado lá, e logo depois que eu tentei o mestrado na USP e não consegui dar continuidade, depois eu já me tornei mãe, e aí, gente, fui mãe solteira, inclusive. Sim. Então, é você e você mesma, você não tem com quem deixar o filho, então, assim, tirei. Falei, bom, estudar não vai ser um negócio que vai acontecer agora. Então, fui fazer pós-graduação online, fui fazer, já tinha esses recursos, né, dos online, falei, pô, isso é legal, é eficiente. Eu fiz uma pós-graduação na Federal de Juiz de Fora, que exigiu muito de mim, mesmo sendo online, sabe? Eu aprendi muito mesmo sendo online. E aí eu pensei, poxa, e tinha uns professor que dava as aulas, as videoaulas ruim, sabe? Ruim, o pessoal assim, nossa gente, que coisa ruim, podia ser melhor isso aqui, né? E sabe quando você pensa assim, eu acho que eu daria conta de fazer isso? Não necessariamente melhor que ele, mas eu acho que eu faria mais bonitinho. Aí eu fiz um canal no YouTube, dava umas aulas lá, bizarra, inclusive, assim, a gente tem coragem, né? A gente depois, quando a gente se revisita, assim, você fala assim, nossa senhora, eu não tinha vergonha não, né? Foi. Um negócio bem mal feito, assim, mas ao mesmo tempo com conteúdos bons, né? Mas uma iluminação ruim, um áudio ruim, uma imagem mais ou menos, o que eu estava reclamando dos professores, reproduzindo ali. Mas, né, na tentativa. Então, eu sempre estudei, tanto nessa parte pedagógica, quanto na filosofia. Não pode parar, tem que continuar estudando. E veio a pandemia, a gente se reinventa ali, aí foi muito útil alguns vídeos que eu já tinha gravado, porque daí os meus alunos, eu enviava os links dos vídeos, e eles falavam, nossa, Gabi, ajudou muito, porque às vezes ele não prestava atenção em mim ali às 7 da manhã, que ele estava com a câmera desligada, dormindo até às 11, então ele ia rever o quê? Ele ia rever o vídeo que eu postei, e isso foi dando um resultado, eu falei, bom, eles gostam, aparentemente é legal. E aí eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo no Estratégia Vestibulares em 2020.
no final de 2020. E no Estratégia Vestibulares não era só para dar aula, era para escrever o material didático de filosofia. Então, eu fiz uma amostragem do que eu poderia escrever e fui aceita no processo seletivo. Foi quando eu comecei a dar aula mesmo. Aí eu virei a infoprofessora, porque não é só dar aula no YouTube, era construir todo o material voltado para as universidades. Então, meu primeiro material foi voltado para o Enem, e aí abriu a porteira. Então, hoje eu tenho curso específico para a FUVEST, para a UFO, para a US, para a UNB. Então, para todos os vestibulares quase, que incluem filosofia, tem lá um curso que eu escrevi e voltar. Ah, mas a filosofia não é igual? A filosofia é a mesma, mas cada edital cobra de uma forma. Então, isso foi para mim muito interessante. Aí a gente vai ganhando a dinâmica da câmera, do fazer ao vivo. Sim, a parte técnica ali. Né? As primeiras aulas eram mais difíceis. Aí eu já fiz um Instagram, porque eu falei, bom, se eu vou dar aula no YouTube, eu acho que... E nunca fui das redes sociais para absolutamente nada. Eu sei, te conheço ali quando era mato. Ali. Nada, gente, nada. Sempre achei isso, assim, chato. E bizarro, inclusive. Por que as pessoas fazem isso? Eu faço isso. Só que eu falo, é de filosofia, tá? É instrutivo. Tem ali, né, um café, às vezes. Tem um café, tem uma praia, mas é só de vez em quando para dar aquela quebrada no feed. Para dar aquela quebrada no feed. Eu sou ser humano, né? Então, aí eu tenho um Instagram, que é minha irmã, que é social media, que toma conta. Legal. Então, assim, eu mando o que eu quero falar. Então, é tudo voltado para vestibular. Aí, há 2, 3 anos, fui convidada dentro do Estratégia para dar aula para as carreiras militares. Então, alguns concursos de corpo de bombeiro e tal. E aí, tudo é filosofia? Tudo é filosofia. Tudo é igual? Não. A forma de cobrar os conteúdos são diferentes. E agora eu escrevo material também para concurso público para professor de filosofia. Legal. Então, hoje eu contribuo com os colegas da área que querem passar nos concursos públicos, o que é interessante porque eu passei em 2 concursos públicos. Sim. Eu dei aula no estado, eu entrei em 2010, aqui, estava aqui já, que daí eu assumi aula no Primo Ferreira. Depois eu exonerei por questões pessoais, inclusive, e depois eu passei de novo em 2023, que foi o último concurso, mas a escola que tinha vaga era muito longe. Então, como eu hoje estou numa zona de conforto maior, eu presto os concursos até para eu poder ver o que está acontecendo, sentir a emoção da prova para poder escrever e fazer ali, e tá junto, sabe? Sim. Tô junto. Gabi, uma coisa que eu fico curioso, você falou da dificuldade, né, de ir para a questão do infoprofessora, da questão de ordem técnica, né, a iluminação, o áudio, o falar com a câmera, são habilidades que a gente vai desenvolvendo com o tempo, e eu entendo bem esse rolê aí, porque eu não sou um infoprofessor em tempo integral como você é, mas preciso fazer esse recado aqui também, olha, dá um trabalho danado, e eu ainda sou gago, beleza? O que ainda coloca um adicional aí de dificuldade. Mas eu acredito, Gabi, que existam outras, que tenham existido nesse processo, outras dificuldades, outras barreiras, que não são só barreiras de ordem tecnológica. Não é a mesma coisa dar aula para uma sala de aula e você dar aula para a câmera. Como é que a questão pedagógica foi para você? Como é que, assim, beleza, eu dou aula de filosofia numa sala de aula, com gente aqui na minha frente, não sei o que lá, agora eu dou, né, esses conteúdos eles têm que ser aplicados num outro contexto, num outro canal, num outro meio, mudou o meio, mudou tudo. Mudou tudo. Como é que é isso? Eu fui surpreendida por isso, na verdade, porque eu achei que ia ser um negócio assim, eu paro, eu olho aqui para a câmera, eu vou falar e eu não tenho ideia do que está acontecendo do outro lado. Não sei para onde eu estou chegando, o que estão pensando, se está bom, se está ruim, o que está acontecendo. Só que as minhas aulas são todas ao vivo. Tá. Valendo. Valendo. E aí a gente tem o chat do YouTube ao mesmo tempo. E as pessoas participam. Por incrível que pareça, quem menos participa é a galera, são os professores. Então, quando eu estou dando aula para o concurso, então, às vezes você tem lá 20, 30, 40 pessoas e de repente ninguém dá nem um oi.
Aí eu lembro da pandemia, sim, que a gente dava aula para ninguém. Isso, a Gabi era professora da Litera, tá? No contexto da pandemia na época. No contexto da pandemia. Estávamos juntos ali de mãozinha dada nesse período. Ninguém, não tem uma câmera aberta. Quer dizer, não estávamos de mãozinha dada, tá? Não, mas estava trabalhando junto, sem dúvida. E aí o que acontece? Nesse contexto, eu não me sinto sozinha. Porque o pessoal participa. Tá. Então, assim... Tem troca ali. Tem troca e, por incrível que pareça, assim, aí você tem as mesmas pessoas, né? Você vai criando ali um público fiel que tá ali na tua aula, né? Às vezes a aula tem bastante gente, às vezes tem ninguém. Quando a gente chega nas revisões, assim, de Unesp, Enem, FUVEST, Unicamp, você chega a ter 500, 800, 1000 pessoas assistindo sua aula, né? E ao longo do ano esse número é esvaziado. Quando tem tudo isso, é melhor até bloquear o chat, porque você não dá conta volume, de sustentar, né? Assim, ou coloca um SOS se é dúvida, porque eles conversam entre eles. Então parece que você está numa sala de aula, assim, porque você para para olhar e de repente eles estão trocando ideia. Você Qual fala, a diferença não, gente, de que no lugar do Marquinhos é o @NarutoRJ56, sempre um número, e tem que tomar cuidado para ler esses nomes, inclusive. Bastante, bastante. Já passei algumas vergonhas, óbvio. Bom demais. Né? Você sabe o que você está falando. Então, assim, tem tudo isso. Mas eu acho que eu fui surpreendida, porque eu acreditava que ia ser meio sozinho, isolado. Tá. E não é. Então, assim, hoje eu tenho um estúdio na minha casa. Então, eu tenho toda a iluminação, eu tenho a câmera, eu tenho tudo que acontece, eu dou aula sempre com o operador, né? Junto, contribuindo com tudo isso, que vai falar se está tudo bem, se está tudo mal, como que está indo. E sempre tem alguém ali no chat para... Às vezes, quando tem pouca gente, só um fala, né? Eu falo, gente, aí, né? Tá muito chato, vocês não vão falar comigo, aí manda um coraçãozinho. Você fala, bom, estão ali. Ok. Estão ali, estão ali. Mandando coração, mandando carinho, tá bom. Então, assim, eu vejo como menos cansativo. Olha. Como eu ainda estou na sala de aula, porque eu dou aula presencial ainda, e não pretendo parar, eu acho que eu já tenho essa troca suficiente. Então, quando eu estou ali na minha casa, no meu estúdio, eu gosto de não ter que pedir nada para ninguém. Tá. Sabe? Só chego, passo o meu recado, falo, troco, tem dúvida, se não tem dúvida, continua. E, assim, eu gosto disso, assim, sabe? Então, como eu tenho esse equilíbrio, eu tenho a troca, então eu sei como está o comportamento desses jovens, então eu sei como eles estão. E isso é importante e super necessário. Eu acredito que se eu fosse só infoprofessora, se minha vida fosse só essa relação com a câmera e com o chat virtual ali, acredito que eu ia estar sentindo falta já. Tá. Não tenho dúvida, porque eu gosto dos meus adolescentes, sabe? Gosto bastante. Só que enquanto infoprofessora, o público que eu tenho no vestibular é um público mais velho. Sim, sim. É um público que já tentou um cursinho presencial ou que não tem grana para bancar um cursinho presencial, porque o online é bem mais em conta, não tem nem comparação. É uma galera que trabalha ou é uma galera que já estudou 2, 3 anos para medicina, já ganhou um ritmo de estudo e pode fazer isso de casa agora, sem precisar gastar tanto e otimizando o tempo. Então, eu tenho um público bem específico, assim. Sabe? São alunos que eu percebo que são, né, tem aquele nicho ali. Então, não é o jovem de 16, 17 anos que eu tenho lá na minha sala de aula no ensino médio. É nisso que eu queria pegar um pouco, Gabi, olhando para o futuro. Como você vê, como você prevê a relação entre a educação digital e a educação presencial? Alguns pregam que haverá uma substituição de uma coisa pela outra, outros não, uma complementação de uma coisa em relação à outra, outros ainda que dizem não, são coisas diferentes, vão caminhar cada uma na sua linha aqui. Que relação você consegue ver para o futuro, Gabi, entre essas duas formas de educar, de levar conhecimento, o digital e o presencial? Eu acho que o presencial, principalmente na vida do jovem, ali, do adolescente, 14, 15, 16, ela é essencial.
Disciplina, regra, troca, briga, socialização, porque a escola, ela é muito mais do que ensino-aprendizagem ali, né? Ela é todo esse contexto, é o trabalho em grupo, Sim. que deu BO, é a briga, é o pé que torceu descer na escada, quem que ajudou, quem que não ajudou. Eu acho que é todo é um reflexo do que você vai viver na sociedade depois valendo. É aprender ali não está valendo ainda. A negociar, conviver. Isso, então ali não está valendo. Depois está valendo. Quantos alunos que você já não teve em sala de aula que você olhava e você falava assim, gente do céu, o que vai ser desse ser? E aí depois você encontra, depois de 5, 6, 10 anos, você olha e fala, gente... Então, assim, a escola, ela é uma simulação da vida que vale nota. A vida, ela não vale nota, né? Ela vale consequências fortes ali, Exato. né? E às vezes irreparáveis. Então, a escola, se em algum momento optarem e falarem que dá para substituir, eu acho que, assim, é mentira e depois vão voltar atrás. Sim. Pode até tentar, mas depois vão voltar atrás, que é o que está acontecendo hoje com o uso do celular em sala de aula. Exato. A tecnologia veio para ajudar. De repente, a gente vê que não ajudou nada. Sim. Não ajudou. Pode ter o jovem, o professor que deu conta de associar essas duas coisas. Pode, mas, gente, é ponto fora da curva. Em regra, é o adolescente com seu celular ignorando a aula, assistindo Netflix com fone de ouvido, entendeu? Guarda, você chega perto, é propriedade privada, você não pode mexer, eu sou livre. Então, foi se criando regras até que, não pode ter, é melhor não ter. Então, assim, a gente vai e a gente volta, a gente vai e a gente volta. E eu acho que a educação digital, ela é esse teste também, sabe? Inclusive na parte de licenciatura. Muita licenciatura online. Bastante. E eu acho que isso vai dar errado. Assim. Tem surgido uma preocupação grande com isso até. Né? Entendeu? A informação está chegando. Por quê? Porque uma coisa aqui que eu acabei de falar, a maior parte do meu público ou são pessoas mais velhas, ou uma galera que já está 2, 3 anos estudando para medicina, já entendeu como é o processo e opta pelo online. Já tem bagagem, né? Você precisa de muita disciplina, e aquilo tem que ser assim, muito desejado. Então, se for um curso preparatório para vestibular, voltado para pessoas de baixa renda, né, que eles são sempre mais em conta, ou que não seja, é um complemento para alguém, aí vai depender, aquilo é só uma ferramenta. Sim. Ele não forma e a escola forma. Tá. Então eu não consigo ver um papel de uma educação básica sendo transmitido online. Principalmente, o que eu falo, negligenciar a filosofia. E colocar a filosofia como matéria que pode ser dada online, totalmente, numa escola para primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio? Não. Não. Excelente, Gabi, muito bom. E galera, tô gostando muito do papo, mas para fechar, vamos lá, última pergunta. Gabi, a gente costuma fechar o papo da gente sempre pedindo para que o convidado, de alguma forma, dê conselhos para quem pretende caminhar para a mesma área, e eu vou mudar um pouquinho essa pergunta. Que conselhos você daria, Gabi, para professores, para professoras que estão olhando para a questão do digital como uma possibilidade de carreira, estão pensando em fazer o caminho que você trilhou, né? O que você diria para esse professor, essa professora, que cuidados tomar, vai, não vai? Diz aí para a gente. Eu acho que tem que entender o processo, o que está acontecendo ali, né? Então, assim, não é fácil, não é simples e demanda muito mais tempo do que você ser um professor de sala de aula. Sim. Então, assim, uma das coisas que eu vejo muito a galera na internet vendendo, os coaching da vida, CLT, né? Você fica preso, trabalhar X horas, você pode ser professor. Não é assim. Não é assim que a banda toca, não é simples. Então, assim, primeiro, você tem que ter um conhecimento mínimo quero ser infoprofessora, quero trabalhar com digital, quero gravar umas aulas minhas e criar um canal no YouTube. Beleza, cria um canal no YouTube. A imagem é muito o visual.
Então, não vai dar certo só sair criando. Assim, é preciso dar uma estudadinha para você entender o que você quer fazer, qual vai ser seu público. Então, assim, nichar. Qual que é o nicho? Qual que é o nicho? O que você vai fazer? Você vai fazer vídeo? Você vai gravar aula? Como que você vai distribuir esse conteúdo? Então, tem que ter um planejamento. Equipamentos bons, assim. Ah, mas você começou sem equipamento bom. Comecei, mas também não ia fazer nada com aquilo que eu tinha. Ia ser só eu aparecendo para um público X e assim, eu não ganho dinheiro com o mundo digital como vendendo cursos meus no Instagram ou em qualquer outro lugar. O que eu faço hoje é conseguir atuar dentro de uma grande plataforma de educação digital que prepara as pessoas para concursos, seja vestibular, seja as carreiras militares ou os concursos públicos. Eu só consegui isso, um dos motivos foi a desenvoltura na didática, de frente ali para a câmera, porque a gente tem que mandar um vídeo. O Estado, quando fez o concurso, ele exigiu que os professores mandassem vídeos, assim. Isso eu achei que foi muito descabido também. Sabe? Porque não é assim, pega o seu celular, faz um vídeo e você ali vai analisar se você dá conta. Primeiro, isso a gente pode aprender, pode desenvolver. Claro. Então tem que estar pronto aí para ter uma boa oratória, tem que ser didático, sem ser cansativo, porque você está online, né? Para a pessoa simplesmente sair da sua aula, não querer estar no seu canal ou no seu Instagram ou ouvindo o que você tem para dizer, é muito fácil. Então você precisa estar organizado, assim, tipo, não é só um desejo, eu tenho um celular e um sonho. Não vai dar, sabe? Vai continuar no sonho. Então, acho que dá para se preparar, acho que tem cursos muito bons voltados, inclusive, e aí não estou falando do coach que vende para você ficar mais tempo em casa ou com tempo livre. Existem pessoas preparadas que te orientam a montar um curso ou fazer o que você quer numa proposta que seja vendável, porque se daí a ideia é vender, lógico. Eu não faço isso. Não ainda, pretendo, sim, sem dúvida, né? Tenho condições hoje? Tenho condições, mas não tenho tempo. Hoje eu tenho uma estrutura, eu tenho um conhecimento, mas eu sei que eu ia precisar estudar um pouquinho mais para saber como que faz esse marketing. Sim. Agora, não, eu quero fazer isso para facilitar a vida dos meus alunos, porque eu acho que é legal, porque eu acho que você vai eternizando ali aquele conhecimento, claro, né? Jogou pro YouTube e vai ficar lá para sempre. E eu acho isso muito legal, assim. Porque se eu posso revisitar as coisas em 5 anos, de 5 anos atrás, que são ruins hoje, mas é um aprendizado, acho que é super válido. Mas não é só se arriscar, assim. Eu acredito que tem que ter uma bagagem. Eu tenho muitos professores que falam comigo e que eu vejo que tentam, né, começando por porque tem que perder a vergonha, né? Sim. A primeira coisa, não dá para ter vergonha de falar, não pode ter medo de errar, né? E dar a cara a tapa, assim. E isso é uma dificuldade muito grande, né? Porque quando eu comecei, eu pensava nisso. Eu vou dar essa aula, vão estar vendo. Se eu estiver falando alguma coisa que não está certa, né? Como se fosse ter 50 mil pessoas assistindo a aula. Então, assim, a gente tem uns receios que também não cabe 50 ali. 50 mil professores de filosofia caçando detalhe ali. E não, a gente tem um conhecimento e a gente erra também e tá tudo bem, dá sempre para corrigir o erro, lógico, assim, né? Lógico. Desde que ele não seja muito grotesco. Mas a gente consegue ir lapidando. Eu vejo uma ferramenta muito fundamental e importante, muito aliada à educação básica, mas não como um meio e um fim. Boa. Ela é só uma ferramenta. Muito bom, Gabi. Gostei bastante da conversa. Gostou? Adorei. Boa, Adorei. Boa, Você me deixou à vontade. Aí a gente não fica nervoso. Gabizinha, presentes para você da Litera Cultural. Nossa canequinha. Nossa, eu ia pedir uma dessa depois que eu tomei. Não precisa nem pedir. Adoro. Porque eu tomei aqui, eu vi que ela era linda. Ai, gente, adorei. Obrigada. Galera que curtiu a Gabi, tenho certeza que todos vocês acharam a Gabi o máximo. Você que não a conhece, Filosofando com Gabi, você encontra ela no Instagram, no YouTube, no TikTok. Tá certo, Gabi? É isso aí. Certíssimo. Estamos em todas as redes.
E você que está assistindo a gente no YouTube da Litera Cultural, poxa, vamos lá, né? Não esquece de dar aquele axé pra gente, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, ativar sininho. Você que está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, curte esse episódio, compartilha, faça com que ele chegue em ainda mais gente. A gente vai ficando por aqui, um beijão para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.